10 top dicas para que você consiga vencer aí a... 10 top dicas para que você vença o urso da Bolsa de Valores e possa trazer o touro para você, mais perto de você. Você não sabe qual é a diferença entre o urso e o touro na Bolsa de Valores? O urso ele ataca para baixo. Então, quando a bolsa cai, falam aí que é o ataque do urso. E o touro, ele dá aquela chifrada para cima. Então, quando a gente fala que o touro está ali na bolsa, significa que a bolsa está em alta. Eu comecei a investir na Bolsa de Valores no ano de 2006. Eu parecia ali um menino perdido, a gente não tinha tantas informações, não tinha YouTube, male a gente tinha Facebook, então a gente não tinha muitas informações na Bolsa de Valores. A gente tinha que pesquisar raiz mesmo. E minha primeira ação foi a Petrobras, meu amigo. E olha que eu vou te falar que eu apanhei muito nessa trajetória. Estamos aí no ano de 2021. Então já fazem aí 15 anos que eu invisto na Bolsa de Valores. Olha, eu apanhei bastante, mas consegui chegar na fórmula do sucesso. Então fica até o final. Mas antes, eu vou dar dica para você. Eu venho aqui fazer vídeo para você. Não custa, aperta o botão aqui embaixo, aperta o joinha, me ajuda o mestre da riqueza. E a primeira top dica é a questão da reserva de emergência. Sim, meus amigos, precisa ter reserva de emergência. Por quê? Caso você tenha uma dor de barriga, você está com todos os seus investimentos aí na Bolsa de Valores, o que vai acontecer? Você vai ter que vender aquela sua ação que na verdade não era para ser vendida naquele momento, às vezes ela está no momento de prejuízo, mas que daqui a pouco vai te dar lucro, e aí no caso você vai e tem que vender essa ação. Lembrando que a ação ela cai na sua conta corrente depois de 2 dias úteis. Então, além de você ter que vender a sua ação às vezes no momento de baixa, você ainda vai ter que esperar 2 dias úteis para cumprir ali com os seus afazeres quanto à sua emergência. Então tenham sua reserva de emergência. Eu sugiro 3 meses pelo menos do seu custo mensal em renda fixa. Aonde em renda fixa, mestre da riqueza? Pode ser num CDB de liquidez diária que pague acima de 100% do CDI. Deixa ali quietinho. Usou para fazer alguma compra na Bolsa de Valores? Tudo bem. Não vou criticar não, mas depois vai e volta o dinheiro assim que possível. Dica número 2, monte um time vencedor, monte uma carteira vencedora. E quando eu falo um time vencedor, você tem que pensar na sua carteira como se fosse realmente um time de futebol. Ela tem que ter goleiro, ela tem que ter zagueiro, ela tem que ter meio campo que defende, que ataca, e ela tem que ter os atacantes. Eu vejo muitos investidores, sabe, Camila, aqueles investidores iniciantes que querem acertar o rabinho da mosca. Sim, o rabinho da mosca, ele é pequenininho e aí acaba se perdendo. Ele compra na alta, vende na baixa e quanto mais você fica ali girando o seu patrimônio, mais a chance de errar. Mas voltando à história do time de futebol, eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Quem é o goleiro do time do Mestre da Riqueza? São as elétricas, porque as elétricas trabalham num setor perene, elas têm menos oscilação e elas são mais protetivas. Então, como um bom goleiro, você tem que ter ali uma ação muito protetora e eu considero que ações do setor elétrico fazem essa função do goleiro. E aí nós vamos para a escalação. Zagueiros. Vamos colocar aí ações do setor de seguros, como já diz o nome, seguro. O zagueiro tem que ser um zagueiro seguro. E aí nós temos ações como a Porto Seguro, que é uma ótima empresa para você ter ali como zagueirão do seu time. Em momentos difíceis, ela vai ser protetiva ali na sua carteira. Meio campo. O meio campo ele tem que saber defender e ele tem que saber atacar. Então a gente pode falar aí nos grandes bancos. Em momentos de crise, ele sabe se defender, mas em momentos bons, o banco sabe atacar. Então o setor de bancos entra como o meu meio de campo do Mestre da Riqueza. E chegamos ao ataque, aqueles artilheiros que querem fazer gol, que podem buscar mais lucros ali pra gente. Se enquadram, claro, empresas small caps, que são empresas menores, mas que vão variar mais, podem trazer mais lucro, mas também podem trazer prejuízo. Então, no nosso ataque, nós temos ações como a B3, nós temos ações como a VEG. Você tem que pensar no seu ataque empresas que têm crescimento, que podem te trazer mais lucro, mas que podem também ser mais arriscadas. Dica número 3. Rebalanceamento de carteira. É uma estratégia que me faz dormir muito bem. Você tem que ter os seus setores da bolsa equilibrados. Você não pode estar muito exposto em ações brasileiras, porque vamos supor que a gente passe uma crise aqui no Brasil. Jair Bolsonaro sofre impeachment. Sua carteira vai desabar. Então você precisa ter ações dolarizadas, ações brasileiras,
ouro, renda fixa, e aí você precisa fazer um rebalanceamento entre a sua carteira. Você não sabe montar um rebalanceamento de carteira? Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa aprender na prática o que é um rebalanceamento de carteira e como montar este rebalanceamento. Dica número 4, não tente acertar preços. Se você ficar tentando acertar, por exemplo, o preço do dólar, você vai passar nervoso, porque ninguém sabe, afinal, qual é a direção do dólar. A gente não sabe, o mercado pode acordar de bom humor, como pode acordar de mau humor. Então não tente ficar acertando preços, você vai errar. Então não se preocupe com preços, se mantenha no rebalanceamento de carteira. Caso a sua ação que ficou para trás precise de investimento, você faça e não fique se preocupando com o preço. A ação está cara, ela pode ficar mais cara. A ação está barata, ela pode ficar mais barata. Então é difícil acertar. Não se preocupe com preços. Dica número 5. Não fica colado no home broker, não vai adiantar nada. Você vai ficar lá o dia inteiro olhando o home broker, não vai te adiantar de nada, porque ficar torcendo ali na frente da tela só vai te atrapalhar no teu trabalho. E quem traz dinheiro para a sua carteira é o seu próprio trabalho, são os seus aportes mensais. Ficar ali na frente da tela torcendo para que a ação suba ou desça não vai adiantar de nada. E antes de falar a dica número 6, eu gostaria que você aproveitasse, se inscreve aqui no Mestre da Riqueza. Muitas vezes você já perdeu oportunidades por não estar inscrito e ver o meu vídeo de forma atrasada. Eu vou puxar a sua orelha, vai lá e se inscreve. E a sexta dica, meus amigos, é diversifique a sua carteira. Eu, por exemplo, Mestre da Riqueza, eu tenho 25% em ações brasileiras, 25% em ações dos Estados Unidos, 25% entre fundos imobiliários e REITs nos Estados Unidos, que são fundos imobiliários lá dos americanos. E eu também tenho 5% de ouro, 2% em criptomoedas e tenho 18% em renda fixa, onde eu coloco a minha reserva de emergência, onde eu coloco a minha reserva de oportunidade, entre outros produtos aí que me protegem na renda fixa. Então diversifique, aquela velha frase que sua avó falava, não coloque todos os ovos numa cesta só, porque se a cesta cair, todos os seus ovos vão quebrar. É válido também para o mundo dos investimentos. Outro ponto, caso as ações nos Estados Unidos estejam em queda e você tem o dólar em alta, você está protegido. Se as ações no Brasil estiverem em queda, mas nos Estados Unidos estiverem em alta, você está protegido. Se todas as suas ações caírem, mas os fundos imobiliários subirem, você está protegido. Além do que, você tem o ouro e a renda fixa que vão te proteger com essas oscilações. Sétima dica, cuidado com aquele amigo sabidão. Sabe aquele amigo que chega no bar falando que pegou todas as mulheres da noite, que é o cara, que sabe chavecar, que sabe escolher uma ação, que ele já sabe qual é a melhor ação do ano, ele fala que é a Via Varejo, aí depois ele vem e fala que é a Magazine Luiza. Cuidado com esse amigo, porque você vai comprar uma ação no escuro por dicas de amigos, você não sabe nem analisar a ação. Então muito cuidado, aprenda a analisar a ação, aprenda a olhar os principais indicadores, estude aquela empresa para que você saiba se está fazendo uma boa compra. Então cuidado com o amigo sabidão, porque até eu já me dei mal uns anos atrás aí ouvindo certas compras erradas e perdi mais de 50% daquele investimento. Então cuidado com o amigo sabidão. E chegando à nossa oitava dica, falando sobre casas de análise e fundos de ações. Se você é daquele tipo de investidor que não quer olhar nada, você tem preguiça de estudar, você não quer saber disso, o negócio não entra na sua mente, e você também nem quer começar por ações perenes ou protetivas, você realmente está fora, não quer investir por você mesmo, você tem a possibilidade de contratar uma casa de análise que vai te fornecer relatórios mais mastigados, você tem a possibilidade de pagar um gestor de fundo de ações e aí você paga uma taxa para esse gestor e ele vai cuidar ali do seu dinheiro, tá legal? Eu não acho o modelo ideal, acho que você tem que saber escolher as suas ações, você vai evitar pagar um monte de taxas por aí, tá legal? Então, essa foi a minha oitava dica. Nona dica, meus amigos, cuidado com o imposto de renda. No Brasil, você pode vender entre o dia 1 e o dia 30 de cada mês até R$20 mil que você não paga imposto de renda. Passou de R$20 mil, você vai pagar 15% sobre o lucro. Então, o que eu sugiro? Trabalhe ali com vendas até R$20 mil. Caso você tenha que vender mais de R$20 mil,
saiba de uma dica que eu vou te dar agora que provavelmente você não saiba. Caso você venda 15 mil reais com lucro e 15 mil reais com prejuízo, você não precisa pagar imposto de renda, porque o prejuízo ele corta ali o lucro e você não paga imposto nenhum. Até mesmo se você vender 30 mil reais com lucro e 20 mil reais com prejuízo, você subtrai o lucro do prejuízo, pagando menos imposto de renda. Mas eu sugiro que você não venda mais de 20 mil reais, tá legal? Se você tiver alguma emergência, volte ao passo número 1, reserva de emergência. É lá que você deve fazer o saque para pagar as suas emergências, para fazer algum investimento ali do seu dia a dia e não em ações. E antes de falar minha última dica para você, a top 10, vai lá, se inscreve na nossa comunidade gratuita, o Telegram tá aqui embaixo, rapidinho, clica no link, entra na comunidade, lá você vai receber toda manhã um áudio meu falando sobre as notícias do mercado, compras e vendas que eu faço na Bolsa de Valores, eu posto ali na comunidade, já são 6 mil pessoas na nossa comunidade, faça parte da comunidade Mestre da Riqueza. E a 10ª dica é, não fique girando igual aquele boneco do Tasmania a sua carteira, quanto mais você ficar girando, comprando, vendendo, é mais fácil que você fique igual o sabonete. Sabe quando a gente fica ali passando o sabonete ele vai ficando menorzinho, não é verdade? É isso, carteira não é para ser girado o tempo todo. Você tem que investir pensando a longo prazo. Essa é a minha estratégia do Mestre da Riqueza. Quanto mais você fica girando o seu patrimônio, mais a chance de você errar, mais a chance de você reduzir o seu patrimônio. Então não fica girando, invista em boas empresas, pense a longo prazo, faça o rebalanceamento de carteira que tudo vai dar certo e você vai dormir muito bem. Essas 10 dicas que eu te dei aqui valem mais do que 2, 3 mil reais de cursos que você paga por aí, tá legal? Agora comenta aqui embaixo, qual estratégia você achou a mais eficiente? 1 a 10, pode colocar em ordem, eu gostei mais da 5, da 7, da 9, tá legal? Fica com Deus, bons investimentos e espero que você aplique essas dicas.